Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, uma iniciativa voltada ao esforço de mães, pais e responsáveis que cuidam de crianças, de filhos ou dependentes que tenham deficiência, algum transtorno de aprendizagem ou doenças raras. Aqui comigo no estúdio está a senadora doutora Eudócia, que foi a relatora dessa proposta e vai explicar melhor esse assunto para a gente. Senadora, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a você, Carla, e boa tarde a todos aqui da TV Senado. Senadora, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que esses pais responsáveis passam, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, por que esse projeto é tão importante? Esse projeto é de suma importância, Carla, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui parabenizar o nosso querido senador Romário pela iniciativa de fazer um projeto de lei, de ser autor desse projeto de lei de suma importância. Por quê? E o termo que ele colocou foi muito feliz, foi muito importante, cuidar de quem cuida. Porque existem nas famílias, em várias famílias, e cada vez mais esse número vem aumentando. Crianças e adolescentes e adultos jovens, as crianças que se tornam adultos jovens, elas têm transtorno do desenvolvimento, são crianças que têm algum tipo de deficiência e nós chamamos de pacientes atípicos. Então, pais de crianças ou adolescentes ou adultos jovens atípicos. Então, o que acontece com esse seio familiar? Os pais, na maioria, as mães, mas os pais também são envolvidos, os avós ou qualquer responsável, eles se dedicam integralmente a esses pacientes. Então, o que acontece? Diminui o tempo para esse cuidador, então diminui a autoestima, não tem tempo para trabalhar. Então essa pessoa, ela se sente invisível, ela se sente desvalorizada. E aí começa a vir o cansaço físico, o cansaço mental, a questão do emocional, que mexe muito com essas pessoas, do psicológico, também a parte psicológica que é muito importante. E essas pessoas também não podem trabalhar, como eu acabei de dizer. Então elas começam a se sentir, de uma certa forma, inúteis. Então, esse projeto veio para levantar essas pessoas no seguinte sentido, de valorizá-las e torná-las visíveis, que infelizmente, na maioria das vezes essas pessoas são invisíveis. Só que esse projeto vai fazer exatamente o inverso. Dizer, olha, eu estou aqui, eu vou criar uma rede de apoio para você mãe, para você pai, para você avó, ou o responsável que cuida desses pacientes, dessas crianças e de adolescentes, como eu já falei. Então, esse projeto vai fazer isso, cuidar de quem está cuidando. E quem ganha com isso? Além do cuidador, a própria criança que está sendo cuidada. Porque ela vai ter mais amor da mãe, do pai que está cuidando, porque essa mãe, esse pai está se sentindo mais valorizado, está tendo uma rede de apoio, está tendo tratamento psicológico, inclusive até terapêutico também, com a parte de psiquiatria. Senadora, exatamente de que forma essa rede de apoio atuaria? O que está previsto no projeto? Que ações? O que está previsto no projeto é nós já aproveitarmos o que nós já temos no sistema SUS e ampliar. De que forma? Essas mães, esses cuidadores, eu falo mães porque 81% dos cuidadores são mães e 55% dessas mães se sentem, como eu acabei de dizer, desvalorizadas, cansadas, estressadas, que é super natural que isso aconteça, óbvio, se dedicam totalmente a essa causa. E aí os pais também agora estão tendo essa iniciativa de também cuidar. Então, voltando à sua pergunta, a maioria são mães, mulheres, mas aí eu vou generalizar mães, pais e cuidadores como um todo. Então, aproveitar o que já tem no SUS, mas o que é que esse projeto traz? Uma abertura maior, uma facilidade maior para esses cuidadores. Por exemplo, a equipe de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos,
e também de terapias ocupacionais, gerar a oportunidade também de lazer. E isso tudo está incluído, além do SUS, de uma rede de apoio. E essa rede de apoio nós encontramos também sensibilizando e conscientizando várias ONGs, vários institutos que estão ali dando cobertura nesses projetos sociais. Então, objetivamente, seria os profissionais de saúde, através do SUS e também tratamento psiquiátricos e medicamentoso, porque alguns pacientes precisam sim de medicamentos, e em paralelo a questão do social. E quando eu falo de social, também tem a questão do governo municipal e estadual e também do federal. Mas por que eu boto municipal e estadual? Porque as coisas acontecem no município e nos estados. Então, tem que ser algo assim de todos, porque, olha, na verdade, cuidar de quem cuida é muito mais, vai muito mais além do que o governo federal, do que o estado, do que o município. É todo um conjunto. Tem que todos estarem de mãos dadas, imbuídos no só sentimento de ajudar essas pessoas. Então, os prefeitos, os governadores e a presidência da República, através dos seus ministérios, trabalhar de mãos dadas para fornecer essa rede de apoio junto com as ONGs, com os institutos. Então, é disso que nós estamos falando. Senadora, uma vez eu entrevistei uma mãe que tem um filho com uma doença rara e que depende completamente dela. Ela deixou o emprego e uma das coisas que ela falou assim, eu luto muito pela saúde dele e, ao mesmo tempo, eu torço para que ele morra antes de mim. Porque se eu morrer primeiro, não tem quem cuide dele. E aí entra a questão da saúde mental, porque ela falava assim, como que é lidar com isso tudo? Sim. É um dilema comum nas mães que têm filhos com É um dilema comum e é muito fácil de entender, porque essas mães, primeiro que elas se anulam para cuidar do seu filho. E aí elas têm medo de que alguém não faça o que ela faz. E realmente amor de mãe é um amor único. Então, é por isso que vem a estrutura de psiquiatra, de psicólogo e também a questão do social, de gerar para essas mães motivos de lazer, de terapia ocupacional, de capacitação, de orientá-las, de fazê-las entender todo o contexto da sua criança e também trabalhar essa mãe ou esse pai, ou avó, ou qualquer um responsável, para que eles entendam o momento que eles estão vivendo e eles poderem ser treinados, porque nesse projeto fala sobre capacitação do cuidador ou da cuidadora, para que eles possam estar preparados para cuidar. E aí, a partir desse momento, eles já vão tirando aquele peso da responsabilidade, porque eles vão entendendo, bom, se eu estou sendo preparada para cuidar do meu filho ou de um ente querido, eu também posso chamar minha mãe, posso chamar minha irmã, meu tio, para junto comigo fazer esse curso de capacitação. Porque num desfecho, né, da mãe ou pai primeiro, enfim, ter alguém que possa dar esse subsídio e ela se sentir segura. Porque ela não vai se sentir só. Porque o que acontece, Carla? A maioria dessas mães, desses cuidadores, se sentem solitários. A maioria. E esse projeto visa isso. Eles, mães, pais, enfim, não se sentirem só. Porque cuidar não se trata de solidão. Cuidar tem que ser dividido por todos. E quando eu falo todos, não só são os entes familiares. É União, Estado e município. Tem que estar lado a lado desses cuidadores. Algum impacto orçamentário relevante? Sempre tem, não é? Porque se a gente está falando aqui, que eu queria até enfatizar um detalhe, nesse projeto fala dessas mães também, lógico que é caso a caso, desses cuidadores serem atendidos em domicílio, receber atendimento especializado em domicílio. E óbvio que isso gera custo. Mas o custo que poderá aumentar e que com certeza
aumentará, vai ter algum grau de impacto orçamentário, mas e a compensação? De você ver mães mais felizes, pais com autoestima elevada, cuidando melhor dos seus filhos, capacitados, estando bem na sociedade, se engajando na área social, tendo seu lazer, diminuindo seu estresse. Então, com isso vai ter menos adoecimento, porque pesquisas foram feitas mostrando que a maioria desses cuidadores adoecem mais rápido, não só da questão emocional e psicológica, mas do corpo físico como um todo. Porque a dor emocional e psicológica leva às doenças do corpo. São as doenças que a gente chama psicossomáticas. Então, mesmo que esse impacto orçamentário, mesmo que tenhamos, que com certeza teremos esse impacto, mas a gente vai reverter em qualidade de vida para esses pacientes. Então, vai ser algo tão nobre que vai compensar, porque vai ter menos adoecimento. Então, isso vai impactar em menos despesa para o SUS. Senadora, só para a gente finalizar, como é que está a tramitação da proposta? A tramitação está o seguinte, Carla, ele veio da Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado lá, foi aprovado na CAS. Como na CAS ele é terminativo, então ele já vai direto para a Câmara dos Deputados. Senadora, obrigada pela sua presença, parabéns pela relatoria e volte sempre. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.